Lamentações, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Amém? Com a mão sobre o coração, diga comigo: fala comigo, Deus. Eu quero ouvir sua voz. Fala comigo. Amém. Eu quero falar com os irmãos essa manhã sobre precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. Falar de Israel é falar do maior projeto de Deus no Antigo Testamento. Em Zacarias capítulo 2, versículo 8, Deus diz através do profeta que tocar em Israel seria tocar na menina dos olhos de Deus. Oséias capítulo 11, a partir do versículo 1, Deus expressa o seu amor através da palavra do profeta, dizendo que quando Israel era menino, o Senhor o amou e do Egito o chamou por filho. Ainda no capítulo 11, através do profeta, Deus diz, no versículo 4, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. E todo esse amor é expresso ou tem-se início a partir da chamada de Abraão por Deus, quando Deus libera uma promessa. No livro do Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, dizendo: ora, disse Deus a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra em que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Após receber esta promessa e sair da terra de Harã, onde Abrão estava vivendo, todos os lugares que Abrão passa, ele levanta um altar de adoração a Deus. O único lugar que Abrão não levanta um altar a Deus é o Egito. E é justo no Egito em que a descendência de Abrão passa cativa por 400 anos. Gênesis 15, versículos 13 e 14, disse Deus a Abrão: a tua descendência será peregrina em terra estranha por 400 anos. Mas também julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois disso sairá com grande riqueza. Não importa, meu irmão, quantas áreas da nossa vida nós consagramos a Deus, é justo aquela que nós não permitimos Deus tocar que vai nos escravizar. É justo aquela que nós não apresentamos a Deus que nos fará cativo. A nação de Israel passa 400 anos cativa no Egito, e após o cumprimento deste determinado período, Deus levanta Moisés como instrumento de libertação. E chamando Moisés em Êxodo capítulo 3, e fazendo com que Moisés compreendesse esta chamada de libertador, Deus começa a preparar a saída do povo do Egito. Tratando primeiro com a própria nação egípcia, Deus envia 10 pragas àquela nação, e em cada uma das 10 pragas
Deus desfaz ou desconstrói a autoridade de uma divindade egípcia. E após aquele tratado com a nação egípcia, onde Deus faz aquela nação reconhecer que somente Deus era o Senhor, Ele traz o povo à libertação, e a partir deste momento o povo só vive de milagres. A começar da saída do Egito, quando Deus separa os egípcios do povo de Israel através de uma coluna de fogo. Quando Deus abre o mar e o povo passa a pé enxuto. Quando o exército de Faraó é afogado. Já do outro lado do mar, havia uma nuvem que estava sobre o povo de dia, para que o sol não afligisse o povo, e à noite, nas baixas temperaturas do deserto, Deus levantava uma coluna de fogo para aquecer o seu povo e para os proteger dos animais peçonhentos do deserto. A Bíblia nos mostra que Deus transforma água amarga em água potável. Deus faz sair água da rocha, não uma, mas 2 vezes. No deserto, mesmo com o povo com armamento precário, Deus concede a Israel vitória sobre o povo de Amaleque. No deserto, Deus sustenta o seu povo com maná. E é algo tão extraordinário que Deus queria ensinar dependência ao seu povo, que eles diziam: não guarde nada, porque a porção de um dia é para esse dia. E o povo teimoso guardou a porção para o outro dia, e quando eles foram conferir a porção do maná, ela estava embolorada. Porque Deus queria ensinar o povo a depender dele. Então havia porção diária de suprimento das necessidades. E pasmem, um dia o povo enjoa de comer maná e reclama. E daí o povo chega a Moisés, e Deus vai orar, e Moisés vai orar ao povo. Perdão, já travou aqui já. Sangue de Jesus tem poder. Moisés vai orar a Deus. Agora foi, aleluia. Moisés, aleluia, aleluia, vitória do povo de Deus. Foco, senão nós não conseguimos. Quando o povo reclama, Moisés vai orar a Deus, e Deus fala a Moisés: o que esse povo quer? Moisés fala: o povo quer carne. E Deus envia codornize para que o povo pudesse se alimentar. Frango assado no deserto, irmão. Sem falar que após a morte de Moisés, Deus continua fazendo milagres. Porque Moisés morre, mas a terra não estava conquistada. Então Deus levanta Josué. E através do ministério de Josué, o povo passa a pé enxuto pelo Rio Jordão. Pelo ministério de Josué, Deus derruba os muros de Jericó. O sol e a lua param em uma das batalhas. O povo vivia de milagres. E após a conquista, o povo não deixou de ver milagres. E às vezes, meus irmãos, nós temos o deserto como um lugar de peso, de morte, de derrota, quando na verdade o deserto é o lugar onde Deus nos leva para aprender, crescer e viver de provisão. É no deserto da vida que nós mais vivemos milagres da parte de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 57, salvo engano, a Bíblia diz: e o menino crescia e se robustecia nos desertos da vida. A Bíblia falando de João Batista. E nesse período havia um cuidado tão extraordinário com a presença de Deus, que um dia Deus, nervoso com o povo por conta da murmuração, manda o povo seguir viagem, que ele mandaria
o anjo dele à frente do povo, acompanhando o povo, mas Moisés sabia que a presença de Deus era algo tão extraordinário, e em Êxodo capítulo 3, versículo 15 diz: não nos faça sair daqui, Senhor, se a tua presença não for conosco. Mas a terra é conquistada, o povo entra em Canaã, e dá-se início ao período dos juízes, de Simeão a Samuel, marcado por uma gangorra espiritual terrível. O povo, após o período de governo dos juízes, deseja um rei, porque invejam a forma de governo das outras nações. Samuel fica entristecido, mas Deus diz a Samuel: Samuel, não se entristeça, porque o povo não rejeitou a ti, rejeitou a mim. Sabe por quê? Porque não era Samuel que governava sobre o povo, era Deus que era rei sobre Israel. Israel chega ao ponto de não querer mais o governo de Deus e pede para si um rei. Deus levanta Saul e a monarquia é instituída sobre Israel. Reina Saul, reina Davi, reina Salomão, e após a morte de Salomão o reino se divide. E com a divisão do reino se estabelece o norte, Israel, com a capital Samaria, e o sul, Judá, com a capital Jerusalém. E após a divisão do reino, Israel nunca se acertou de forma definitiva na presença de Deus. O irmão vai ver longos períodos de governos de reis ímpios. O irmão vai ver em 1 Reis capítulo 16, assume um rei chamado Baasa, e de Baasa a Acabe a coisa só vai ladeira abaixo. Parece que havia uma competição de quem fazia pior, de quem pervertia mais o povo, de maneira que vinha um rei, ele morria, vinha outro, e a Bíblia só dizia: e este fez pior do que todos quantos vieram antes dele. O reino do norte cede de maneira tão terrível ao pecado que em 722 a.C. Deus levanta a Síria como um instrumento de juízo e destrói com o reino do norte Israel. E a partir deste momento a atenção divina, o foco de Deus volta-se para Jerusalém. E voltado a Jerusalém, Deus começa a levantar profetas. Deus levanta profetas como Abacuque, como Isaías, como Ezequiel, como o próprio Jeremias, que nós lemos o seu lamento. Deus levanta estes profetas numa mesma tônica, trazendo mensagem de juízo, de confissão, de arrependimento. Deus levanta Isaías para dizer: ouvi, ó céus, e dai ouvido à terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Ainda em Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 4, Isaías começa a cantar um cântico, uma parábola da vinha, e ele diz: o meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, limpou-a, cercou-a, tirou os pedregais e levantou e uma torre forte no meio dela, e construiu nela um lagar, e semeou vides excelentes, e esperava que desse uvas boas, mas deu-se uvas bravas. E aí uma declaração triste da parte de Deus. O amado diz: que mais poderia eu fazer pela minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas,
veio dar uvas bravas, falando das infinitas oportunidades que Deus nos concede, as estruturas, os recados, os profetas que Ele levanta, mas nós insistimos no erro, na falha, na mesmice, no marasmo, na superficialidade, na frieza, na apatia, nas nossas prioridades passageiras. Deus levanta profetas como Abacuque, que, entendendo a mensagem de Deus, clamava pelo povo dizendo: aviva, ó Senhor, a sua obra. Mas o povo não ouve. O povo não dá atenção à voz de Deus. O povo não se volta ao Senhor. E Jeremias chega a dizer em Jeremias 25, 3-7, que desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos profetizando, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não os escutastes, nem inclinaste o vosso ouvido para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para ouvides e para vos inclinardes diante deles, nem vos provoqueis a ira do Senhor com a obra das vossas mãos, para que vos façam mal, porém não destes ouvidos, diz o Senhor, mas provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso próprio mal. Até que chega o limite, e Deus havia levantado os profetas para dizer que Deus levantaria um homem chamado Nabucodonosor para trazer castigo a Jerusalém. Mas o povo não se arrepende. E da mesma forma como Deus é fiel para cumprir as suas promessas, Deus é fiel para cumprir a sua correção. Deus envia os caldeus, eles cercam Jerusalém numa das batalhas mais terríveis, num cerco que dura aproximadamente 18 meses, e o historiador disse que foi uma das batalhas mais intensas da história. O povo de Israel resistindo dentro dos muros de Jerusalém, os caldeus pelejando do lado de fora, o cerco se apertando. Nabucodonosor manda que fossem construídas torres altas da mesma proporção da muralha de Jerusalém, e a batalha se intensificava. E diz o historiador que as maiores aflições não eram nem as armas de batalha, mas a peste e a fome. Porque a comida dentro dos muros de Jerusalém acaba. E o historiador diz que as mulheres chegam ao ponto de começar a sortear os próprios filhos para matar e fazer ensopado, para que os homens tivessem força de lutar. Lamentações capítulo 4, versículo 10 diz: a mão das mães outrora compassivas agora coziam os seus próprios filhos. Após 18 meses de intensa batalha, a cidade finalmente é tomada. E os muros, o templo e a casa do rei são completamente destruídos. O povo é levado cativo para Babilônia para ser escravizado. Alguns são levados ao palácio, outros são deixados à beira do rio Quebar. E Deus é tão extraordinário em misericórdia que Ele deixa um profeta em cada lugar. Havia um profeta no palácio, Daniel.
havia um profeta à beira do rio, Ezequiel, e havia um profeta no meio da miséria em Jerusalém, Jeremias. Jeremias compõe 5 lamentos no livro de Lamentações, completos em si, cujos 4 primeiros estão compostos em forma de acróstico, que é um recurso literário que facilita a memorização de algo. E ele compõe com as letras do alfabeto hebraico, de maneira que a primeira palavra de cada verso se faz uso daquela letra específica do alfabeto. Com exceção do capítulo 3, que possui 62 versos, porque é conjunto de 3 e 3 versos para essa memorização. Agora olhe para cá. Nada na Bíblia está por acaso. Essa forma de composição traz a ideia de 2 coisas. Primeiro, que o autor aborda todo o sofrimento possível. O texto de Lamentações sugere, primeiro, que a memória estava fresca. Então possivelmente Jeremias escreve logo após a invasão. Segundo, sugere uma testemunha ocular, porque os relatos são vívidos e intensos. E quando ele é escrito dessa forma a abranger todo o alfabeto, ele está querendo dizer que Jeremias está abrangendo todo o sofrimento de A a Z. Ele está fazendo um relato mais fiel possível da dor que eles estavam passando. Segundo, compor em forma de acróstico, usando o alfabeto hebraico, sugere que Jeremias coloca um limite no próprio sofrimento. Porque mais perigoso do que a tristeza é a autopiedade. Então Jeremias coloca um limite: até aqui eu choro, até aqui eu me permito sofrer. Eu não posso me trancar num quarto o resto da vida. Eu não posso me deter a minha tristeza pelo resto da minha história. Eu sofri, eu chorei, eu apanhei, fui desacreditado, mas Deus ainda tem um recomeço para mim, porque Deus é Deus de novos começos e de novas oportunidades. Ei, meu irmão, você pode ter passado dificuldades na vida sim, você pode ter passado tristezas na vida sim, mas para de colocar ponto final aonde Deus quer colocar vírgula, porque Deus tem continuidade para a sua história. Deus tem um recomeço e um final glorioso para você. Então Jeremias coloca o limite no próprio sofrimento. A situação era lamentável. A situação era terrível. Mas por mais que a situação fosse caótica, ainda havia um profeta no meio do povo. Ainda havia alguém disposto a servir a Deus. Ainda havia alguém disposto a fazer as coisas certas. Ainda havia alguém disposto a caminhar pelo correto. Ainda que a vida indisciplinada do povo os tivesse levado a isso. E no meio dessa situação pecaminosa, as pessoas que estavam vivendo justa e piedosamente tivessem sofrido as mesmas consequências. Havia alguém que não tinha cedido ao pecado. Havia alguém que não tinha cedido
cedido à pressão da vida, ainda havia alguém disposto a fazer da maneira correta, ainda havia alguém disposto a não negociar a mensagem, ainda havia alguém que estava mais disposto a ser fiel à mensagem do que feliz na mensagem, havia alguém ainda disposto a pregar a verdade, ainda que tivesse que se indispor com o povo, ainda que tivesse que se indispor com os seus ouvintes, havia alguém no meio do povo disposto a profetizar a verdade, disposto a ser voz de Deus, disposto a não ceder à mentira e ao engano. Porque não é fácil, irmão. Porque naturalmente nós temos inclinação a ouvir o que agrada os nossos ouvidos. Se o irmão for ler o relato, Jeremias e Ezequiel eram os únicos profetas nesse período que pregavam cativeiro, enquanto todos os profetas pregavam paz. Todos os profetas diziam que o povo queria ouvir, mas tinham um Jeremias, tinham um Ezequiel no meio do povo. Tinha alguém que não tinha se vendido. E ainda o irmão vai ler que Zedequias se inclina a ouvir Jeremias após os príncipes terem se revoltado com a mensagem de Jeremias e lançado Jeremias para morrer em um poço de lama. Zedequias manda chamar Jeremias, ouve a voz de Jeremias, a profecia, a palavra que Jeremias havia liberado, mas o rei temeu mais a reação dos príncipes do que a voz de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, é que ainda havia um profeta que estava disposto a chorar pelo seu povo. Não existe avivamento sem lágrimas. Não existe avivamento sem choro. Não existe avivamento sem humilhação. A gente gosta de citar o texto de Atos capítulo 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando se ouviu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e que encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em novas línguas. Mas a gente ignora que eles ficaram 40 dias ouvindo Jesus pregar, e 10 dias em constante oração sem parar. E a gente acha que vai ganhar avivamento vindo uma vez por semana, abrindo a Bíblia só quando o pregador quer ler a referência, e volta para casa, e não abre a Bíblia durante a semana, e não sabe o que é orar, e não sabe o que é agradecer. Nós não viveremos avivamento enquanto nós não nos voltarmos para Deus em oração e choro. Jeremias começa a sua lamentação, e Jeremias se desfaz. Jeremias tem tanta facilidade para chorar, irmão, que no versículo 48 do capítulo 3 ele diz: torrentes de águas. É lógico que isso aqui é uma hipérbole. Derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Versículo 49: os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Os meus olhos entristecem a minha alma. Versículo 51: por causa de todas as filhas da minha cidade. Jeremias estava chorando pelo seu povo. Jeremias começa com lamento. Jeremias começa com tristeza. Jeremias começa falando de toda aquela situação, descrevendo um cenário extremamente depressivo. Mas Jeremias encerra a sua lamentação com uma oração de esperança. Ele vai orar e ele faz uma oração de confissão e um pedido por avivamento.
E nessa oração Jeremias vai pedir duas coisas. E eu quero me concentrar nisso para nós podermos orar. A primeira oração que Jeremias, ou melhor, o primeiro pedido que Jeremias faz nessa oração é: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. A palavra converte-nos aqui vem do hebraico e significa retroceder, virar-se, retornar ao ponto de partida, ir de volta para casa, puxar ou arrastar de volta. Agora, para essa palavra hebraica, preste atenção para o irmão não se perder no meu raciocínio. Há no mínimo duas aplicações. Primeira, Jeremias está querendo dizer com converte-nos, Senhor, e seremos convertidos, que eles caminharam para tão longe da presença de Deus, que eles não sabiam o caminho de volta, e eles não tinham força para voltar. Por isso ele diz: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. E quando eu disse a palavra puxar, converte-nos aqui significa puxar ou arrastar, Jeremias estava querendo dizer: se necessário for, Deus nos arrasta pelos cabelos, nos puxa de volta à força, mas não nos permita continuar da maneira em que nós estamos, longe da Sua presença, mortos na nossa superficialidade, nessa superficialidade espiritual, nesse marasmo, nessa mesmice, nos arrasta pelo cabelo, mas não nos permita continuar com águas pelos tornozelos. Essa é a primeira aplicação da palavra converte-nos. A segunda aplicação da palavra converte-nos é que o verbo converter aqui, é um verbo de ação causativa. O que significa dizer isso? Significa que a ação do sujeito, Deus, resulta na ação pretendida ou apontada. Ser um verbo de ação causativa significa que só Deus poderia realizar a conversão que o povo precisava. O verbo, além de ser um verbo de ação causativa, está no imperativo. Sabe o que significa dizer isso? É que a conversão que Deus proporciona é irresistível. O que a Bíblia está dizendo é: só Deus pode fazer, e quando Ele decide fazer, não há quem consiga resistir à sua voz, não há quem consiga resistir ao seu chamado. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é avivamento. Avivamento não nasce da vontade dos homens, avivamento não é produto que o homem fabrica, avivamento não nasce quando eu digo eu quero avivamento, avivamento não nasce porque eu bato o pé e falo vai ter avivamento, avivamento não acontece quando eu apago as luzes e começo a chorar. Isso pode ser apenas emocionalismo. Se eu for para um teatro e ouvir uma orquestra tocar, eu também choro, também mexe com a minha emoção. Às vezes isso pode ser apenas um emocionalismo barato. Isso não é avivamento. Avivamento é obra de Deus. Avivamento é Deus quem faz. Avivamento é como a chuva, só desce quando Deus decide descer. É derramado sobre a terra e dá o seu fruto, passa-se e Deus manda mais. Só Deus pode gerar avivamento, só Deus pode derramar avivamento, só Deus pode fazer com que uma igreja morta volte a ter vida, porque só Ele pode gerar vida na sua igreja. Jeremias estava orando por avivamento. O segundo pedido de Jeremias foi:
renova os nossos dias como dantes. A palavra dantes aqui significa antes de. Quando Jeremias estava dizendo renova os nossos dias como dantes, ele estava querendo dizer: Senhor, renova os nossos dias como eram antes do pecado. Renova os nossos dias como dantes, ou como antes da instituição da monarquia, por exemplo, ou como antes da divisão dos reinos, ou como antes da idolatria, ou como antes da nossa perversidade. Renova os nossos dias como dantes da nossa frieza espiritual. Renova os nossos dias como dantes, ou antes da frieza entrar no nosso coração e nós já não cantarmos com tanta paixão. Renova os nossos dias como antes de eu levantar a mão só porque o pregador mandou eu levantar, glorificar só porque o pregador mandou eu glorificar. Renova os nossos dias como antes de eu cantar os hinos como eram louvores de verdade, e não apenas como uma letra de canção para eu passar tempo. Ele está querendo dizer: renova como antes das músicas terem virado apenas isso, músicas. E aqui eu não estou falando, meu irmão, de letra, de estilo musical, de ritmo de louvor. Eu estou falando de antes dos louvores para nós, na nossa boca, serem louvores que realmente saiam do coração para Deus. Eu não estou falando da letra, eu não estou falando do ritmo, eu estou falando de um coração adorador. Eu não estou falando da tonalidade, eu não estou falando do estilo musical, eu estou falando do coração de quem canta, do coração de quem faz, do coração de quem propõe, do coração de quem glorifica, do coração de quem ora. Como antes de. Como dantes também significa tempos antigos. Talvez Jeremias pensou: restaura os nossos dias como nos tempos antigos do deserto, que nós víamos milagres, que a nuvem nos acompanhava, que a coluna de fogo estava ao nosso lado, que a glória de Deus se manifestava no monte, que a lei de Deus estava em nós, que o Espírito de Deus era repartido entre os 70. Talvez Jeremias lembrou dos tempos antigos, quando Davi trouxe a arca da aliança de volta para Jerusalém, em que o povo ia festejando e glorificando a Deus e oferecendo sacrifícios, louvando a Deus, porque a presença de Deus era o mais importante. Tão importante que Davi esquece da sua posição de rei, se livra da coroa, se livra da túnica e começa a dançar no meio do povo, porque ele estava querendo dizer: no trono eu sou rei, mas no culto eu sou um adorador, no culto eu também presto meu louvor, no culto eu quero sentir a presença de Deus. Talvez Jeremias lembrou de 2 Crônicas capítulo 7, na inauguração do templo, quando Salomão termina de orar, e a Bíblia diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus encheu a casa, e os sacerdotes não podiam ficar de pé e entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Isso foi tão extraordinário que os israelitas, ao verem a inauguração, o fogo descendo, eles se curvam diante da glória de Deus. Do lado de fora do templo há uma nação inteira prostrada. Dentro do templo há sacerdotes que não conseguem ficar de pé. Talvez Jeremias estava lembrando desses dias e dizendo: Senhor, restaura os nossos dias como dantes. Restaura, Senhor, os nossos dias como dantes, como talvez aquele tempo em que
Muitos de nós não vivemos que Jesus batizava em todo o culto. Haviam curas e milagres. O paralítico tinha certeza que podia vir à igreja e sair daqui carregando a cadeira de rodas. O cego tinha certeza que podia entrar aqui e sair daqui enxergando. O endemoniado entrava aqui e saía liberto. A família destruída entrava aqui e saía reconstruída pela glória de Deus. Renova, restaura os nossos dias como dantes, em que a principal preocupação da igreja era a presença de Deus. Um crente aceitava Jesus e ele não só frequentava culto, ele entendia que devia buscar o batismo com o Espírito Santo. Aliás, ele entrava na igreja e ele não dava sossego enquanto não era batizado no Espírito Santo de Deus e falava em línguas. Não dava sossego enquanto não recebia dons espirituais. Restaura, ó Senhor, os nossos dias como dantes. Quando eu leio esse texto, meu irmão, a única coisa que eu consigo pensar é: precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. Eu não sei se você pode, bata no peito e diga assim: eu preciso de um avivamento. Fica de pé, por gentileza. Nós vamos orar ao nosso Deus agora, clamando a Deus por um avivamento pessoal, por um renovo nos nossos corações, e dizer: Deus, renova os nossos dias como dantes. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Talvez você vai orar: Senhor, nem que seja arrastado pelos cabelos, mas me traz de volta ao centro da Tua vontade, me traz de volta à Sua presença, me traz de volta ao lugar onde eu senti a Sua glória. Me traz, Senhor, para dentro da fenda da rocha, porque eu quero ver o Senhor passar, nem que seja de costas. Fecha os seus olhos e comece a fazer a sua oração a Deus. E nessa oração comece a dizer: Senhor, renova, me converte a Ti, aviva o meu coração, aviva a minha alma, aviva a minha vida espiritual, aviva o meu ministério, aviva, Senhor. Talvez você vai orar dizendo: Senhor, quanto tempo eu não falo em línguas estranhas, quanto tempo eu não falo em mistério contigo, quanto tempo a minha vida não é tomada pela Tua glória, Senhor. Vai falando com Deus e vai orando, vai orando.